Tem aquele último verso, né, do Chaitanya Charitamrita, onde o Senhor Chaitanya Krishna, ele está dizendo, né, com esse humor de Srimati Radharani, já que Chaitanya é, né, a Krishna no humor de Srimati Radharani, a energia do amor de Deus. Então, nesse último verso, né, que os versos do Senhor Chaitanya são todos relativos à prática da Bhakti Yoga no grau assim mais perfeito. Imagina, Deus, quando ele veio na forma do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele mesmo, ele só deixou 8 versos, de modo que se você estudar esses 8, né, versículos que ele deixou, que são chamados de Shikshastaka, né, 8 maneiras de você aprender a como manifestar o seu amor de uma forma condensada por Deus. Logo no primeiro verso ele vai dando as etapas preliminares e depois naturalmente vai colocando, né, os graus mais elevados de sintomas que a alma sente por Deus. E aí, dentre esses 8 versos, estou meio cansado aqui que eu estou correndo, parando, andando, falando, né? Estou aproveitando para dar a corrida de hoje. E assim também, o Senhor Chaitanya, falando nesse humor da energia de amor dele, no 8º verso, que é o verso que define assim realmente como deve ser o coração de um devoto que está rendido aos pés de lótus do Senhor Krishna, né? Já que Chaitanya Mahaprabhu era como se fosse Radharani manifestando essas palavras em direção à rendição ao Senhor Krishna. De modo que Srimati Radharani está falando: não conheço ninguém como meu Senhor, né? Não conheço ninguém além de Krishna como meu Senhor. E ele sempre será meu Senhor adorável. Ou seja, ele me tratando asperamente, ou ele não estando assim no meu abraço. De modo que essa é uma expressão incrível. Aí depois ela fala assim, ele, né, Krishna, sendo meu Senhor adorável, ele é completamente livre, né? Completamente livre, pois sempre será o meu Senhor adorável. Aqui esse verso aqui, lógico, né, tem uma profundidade fenomenal que significa o humor de um devoto que está rendido completamente a Krishna, já em prema, em amor puro. Então o Srimati Radharani aqui está falando essas palavras e a gente tem que entender que a profundidade disso, porque às vezes a gente lê os versos do Senhor Chaitanya e não entende direito o que está sendo falado. Assim o devoto puro ele está falando: Krishna, você é completamente livre para fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Então você, para ser livre em Deus, tem que entender que Deus é livre para fazer o que você quiser, ele fazer o que ele quiser com você. Isso que é liberdade. Se você realmente está rendido a Deus, significa que você, dentro dessa concepção real de rendição, significa que não importa se ele se afaste de você, se ele vai te tratar mal, se ele não vai querer o seu abraço, não importa. O devoto é aquele que está rendido a Krishna nesse sentimento de liberdade completa, né, de amor. Aí o devoto fala: não, Krishna, você pode fazer o que você quiser comigo, você é completamente livre, eu sou apenas um servo do servo do servo, eu sou um servo amoroso da sua realidade suprema. E tudo que eu almejo realmente é despertar esse amor, né, pela sua realidade suprema, já que você é Deus. Então o devoto está falando. E aí ele fica dia após dia nesse estado de rendição, dando completamente liberdade para Deus agir na vida dele do jeito que quiser. Porque se você está exigindo alguma coisa, se você está condicionando a sua rendição a Deus, eu me rendo a Deus se ele me trouxer alguma coisa material, se ele fizer assim assado, né? E aí você quer provas materiais, provas espirituais
para continuar o seu processo de rendição. Então, nesse 8º verso do Shikshastaka, onde Radharani está expressando, né, como um ultimato, ela vai e fala: Krishna, não importa a minha condição, se você, né, me despreza, se você não me dá a realização, eu confio completamente que você vai me dar essa possibilidade de realizá-lo finalmente, completamente na minha vida espiritual. Compreende? Então essa é toda a questão, você saber se render a Deus sem ter aquela ansiedade, né? Poxa, eu estou aqui há vários anos e Deus não se revela para mim, mas Ele não se revela porque você não está rendido de fato. A rendição é muito simples. Se você se rende com total amor, com total certeza, né, dessa entrega para Deus, naturalmente Deus ele vai se revelar para você. Porque não pode ter esse falso ego. O falso ego é que cria condicionamento, não só com Deus, com qualquer coisa, para acontecer na sua vida. Até na vida material, se você usa a famosa lei da mente, da atração, se você está ansioso que aquilo aconteça na sua vida, certo? Essa ansiedade vai criar obstáculo. Ah, eu vou pedir algo na minha vida, seja por uma oração ou pela concentração mental, e essa coisa vai ter que acontecer. Aí você faz, né, o pedido, faz o decreto para atrair essa coisa, mas você fica com aquela ansiedade, você fica pensando: será que essa coisa vai acontecer mesmo? Será que eu coloquei a força necessária para realizar esse objeto que eu estou emanando meu pensamento para atrair? Se você fizer assim, ficar com essa expectativa ansiosa, né, meditando, não tendo certeza que se essa coisa vai manifestar na sua vida, então você está pisando na bola, você não está entendendo o que é a lei mental. Você é um co-criador com Deus. A partir do momento que você emanou um pensamento para realizar algo na sua vida, qualquer coisa, espiritual ou material, essa coisa só vai acontecer se você realmente se render com certeza absoluta que isso é o que vai acontecer. Assim também com Deus. Se você quer que Deus se manifeste na sua vida, você tem que se render sem essa expectativa condicionante, né? Não há esperança. Simplesmente Deus ele já existe aqui no seu coração. E você tem esse desejo intenso de realizar Deus. E você confia nisso plenamente. Você tem fé. E aí, Krishna, né? Ele vai se manifestar. Krishna é livre. Ele se manifesta para você na hora que ele quiser. Ele não quer se manifestar pela condição que você está estabelecendo. Ah, mas se Deus não se manifestar na minha vida, em um ano pelo menos, eu aqui fazendo minhas austeridades, cantando o santo nome, então eu não quero saber mais de Krishna, eu não quero saber mais de Deus, eu não quero saber mais de nada, porque eu fiz o meu esforço, né? Eu sou um esforçado espiritual, mas não aconteceu nada, não rolou nada, e então eu me desiludi completamente, e assim vai levando, assim, né? Muitas pessoas vão levando por esse caminho da obrigação, parece que Deus é obrigado a se revelar para você, certo? Mas você tem que entender que Deus, ele já é revelado, ele já está no seu coração. A gente está andando aqui, ó, tudo isso aqui, ó, toda essa beleza aqui, toda essa energia já é Deus revelado. Você só tem que ter a esperteza de sentir essa realidade. E para isso você tem que estar conectado internamente, a sua intuição. E aí toda a questão é essa. Você está colocando a dúvida. Você não sabe, né? Você não realizou Deus, você não está sentindo Deus, você não sabe realmente se Ele existe, se Ele é Krishna, você não está sentindo o resultado de cantar o santo nome, e aí você começou a questionar que isso aí pode não ser uma realidade, que eu estou perdendo o meu tempo, é melhor eu fazer outra coisa, é melhor ir para outra religião. Aí chega lá na outra religião, é o mesmo processo, porque não depende da religião, da filosofia, do processo. Depende de você saber se render completamente àquilo que você está buscando na sua vida, seja dentro de uma natureza material ou dentro de uma natureza espiritual. Vai depender
de como você está se rendendo confiantemente para que as coisas aconteçam na sua vida. E isso é o que se chama o conhecimento, né, quântico, a nível atômico. Cada pensamento nosso é constituído de átomos mentais, certo? O nosso corpo é constituído de átomos físicos, que são derivados de átomos mentais. Logo, quando você pensa, você, dentro de uma atmosfera mais sutil de átomos mentais, você vai criando camadas mais grosseiras, onde você vai manifestar aquilo que você está pensando. Mas não é só pensar que você vai manifestar. Você tem que pensar com esse sentimento completamente rendido à certeza de que não há possibilidade disso não acontecer. Certo? Você não pode ficar pensando, eu quero isso, mas eu não sei quanto tempo vai levar. Não é assim, você tem que ter a certeza e jogar para o universo. Deixa que o universo vai trazer para você a formatação daquilo que você pensou, certo? Explicar mais claro que isso é impossível. E aí Krishna, Deus, está falando, pense em mim, certo? Nesse sentido de rendição, e deixa eu acontecer na sua vida sem você ficar pensando se vai acontecer algo, se não vai acontecer. E aí Deus, ele vai se revelando na sua intuição, certo? Você tem um corpo espiritual que é muito mais sutil que o seu intelecto e que a sua mente. E esse corpo espiritual, que é movido pela luz espiritual, chamado corpo búdico que nós temos, que é o corpo da razão, do olho que tudo vê, você vai começar a ver Deus em tudo, certo? Vai começar a ver que essa energia aqui é Deus. Porque você sabe que toda essa natureza aqui é Deus, você sabe que Deus está no seu coração. Mas você não consegue perceber isso porque você está sempre vivendo, né, no falso ego, você está se identificando com esse corpo material. E esse corpo material também é uma energia de Deus. Então a gente tem que ficar assim, muito esperto na hora de dedicar a nossa vida, né, à espiritualidade, a essa consciência de Krishna. E aí Srimati Radharani está falando nesse 8º verso do Shikshastaka, que Deus, né, porque ela se rendeu a Deus, Deus é completamente livre para fazer qualquer coisa. Assim também como Deus te dá uma independência e te dá liberdade de fazer qualquer coisa. Então você tem que usar a sua liberdade para se render a Deus e não para degradar a sua mente, não para se enrascar, né, se enfornar mais ainda na energia material e ficar nesse esquecimento, nessa visão limitada, materialista da vida, e aí o seu corpo material, sua forma humana está passando e você simplesmente está perdendo o seu tempo, né, de vida, de experiência nesse mundo para realizar o divino, já que a forma humana se destina a isso, né, a realizar Deus. E aí Radharani vai falando, não conheço ninguém além do Senhor Krishna como meu Senhor. E ele sempre o será, mesmo que me trate asperamente ou se parta do meu coração por não me oferecer o seu abraço. Ele, Krishna, é completamente livre para fazer qualquer coisa, pois sempre será o meu Senhor adorável incondicionalmente, sem condição nenhuma. Então a vida espiritual, por um lado, é fácil, né? É fácil, é só você se render a Deus, é só você desejar intensamente, estar com o divino. Olha, os passarinhos eu estou cantando aqui, ó. Estão ouvindo? Olha que lindo, sabiá é incrível. Então, a vida espiritual, ao mesmo tempo que é complicada, entre aspas, né, é muito simples. A complicação está exatamente em a pessoa não dar a liberdade para Deus se manifestar para você no tempo dele. O que é o tempo de Deus? É o tempo da sua purificação. Quando você se purifica, cantando o santo nome, né, amando a Deus sobre todas as coisas, todos os dias buscando uma associação interessante, estudando as escrituras, ouvindo sempre sobre Krishna. Então, Krishna Katha, tópicos de Krishna. Sempre ouça sobre Krishna. Porque quando você usa os seus sentidos para absorver esse conhecimento sobre o ser que você quer realmente estabelecer uma relação eterna, considerando aqui o Senhor Krishna,
os seus sentidos, eles partem da mente. Então tudo que você traz de fora, ele vai entrar para a mente. Então a mente vai ficar com um pensamento cada vez mais poderoso. E esse é o verdadeiro poder, né? É o verdadeiro poder da mente. Não tem o poder da mente assim, pela mente. O poder da mente é o poder, é a potência que Deus dá ao espírito como um instrumento sutil que ele usa nesse mundo material para atrair o que ele quiser nesse sentimento, né, de gratidão. Deus quer que você cocrie com ele amorosamente, que você celebre a vida, que você esteja em paz, que você esteja vibrando, né, no tipo de êxtase interno de saber que você é uma parte de Deus e que você tem o poder de criar igual Deus. Lógico que você vai criar na potência dessa forma humana, no seu nível de evolução. Existem seres que criam planetas, criam galáxias, né? O Senhor Brahma cria o universo. Mas você está fazendo um treinamento nesse mundo para quê? Para criar uma vida favorável, a vida espiritual, e também para criar essa condição sem condições, né? Imotivada, para você receber essa revelação de Deus no seu coração. Então a pergunta é, você realmente está se rendendo a Deus? Igual Krishna fala, né? Refugies, faça de mim o refúgio supremo. Eka Sharanam, né? Eka, único Sharana, refúgio. Krishna está falando. Então você tem que se refugiar em Krishna sem fazer assim, uma contraproposta, porque você se rendeu a ele. Então parece que Deus tem a obrigação de te dar felicidade, de te dar alegria, de te dar coisas materiais, né? Uma casa, um carro, como certas religiões fazem por aí, porque isso aí é que atrai realmente as pessoas que não sabem se render a Deus, que não sabem o que é o amor, o significado do amor. Nesse mundo material, o falso ego, ele acha que amor é um trazer felicidade para o outro, é você ter, né, gostar de alguém. Não é isso. O amor significa que você anula o seu ego, você funde o seu espírito no Espírito Supremo, nesse sentimento de troca, de relações eternas. E aqui agora, nesse mundo, você tem que aprender a fazer isso. Por isso, Srimati Radharani, ela está falando, deixa Deus acontecer na sua vida, não estabelece modos, não faz um auê, mas eu estou fazendo muita austeridade, muito sacrifício, não estou tendo resultado espiritual, certo? Você não vai ter nenhum resultado espiritual assim não, nem no nível material você vai ter resultado material, porque tudo que você vibra, o modo como você vibra, é o que vai atrair o resultado para você. A gente repete sempre aquela coisa, você não atrai para a sua vida o que você quer, mas o que você é. As coisas só podem vibrar para você dentro daquilo que é a sua vibração. Você não pode atrair riqueza para a sua vida se você não se sentir já completamente rico, né? Você é uma parte integrante de Deus, é um deusinho em potencial, você tem que se sentir super rico. E da mesma forma, aqui nesse mundo, para você estabelecer essa relação com Deus, você tem que ser um devoto de Deus, você tem que se sentir que é um devoto e pronto, eu sou um devoto de Krishna e acabou, e é isso. E não tem conversa, eu sou um devoto de Krishna, não importa se Krishna me traga algo bom, se ele me traga algo ruim, negativo, se ele brigue comigo, se ele me faça um elogio, não importa, eu estou com Krishna, eu sou um servo eterno de Krishna. Eu compreendi que Krishna é Deus, eu sou um servo eterno amoroso dele, eu sou uma parte dele, e Krishna é muito mais inteligente, ele é meu amigo, ele sabe me conduzir nesse mundo material, ele está dentro do meu coração, vendo tudo, percebendo tudo, e eu simplesmente amo a Deus sobre todas as coisas e vou considerar ele sempre em primeiro lugar como a prioridade máxima da minha vida. Então é isso que vai acontecer, isso que está acontecendo, mas você não percebe, porque você está vivendo, né, nesse falso ego,
onde você está delimitando as coisas que têm acontecido na minha vida. Eu quero que aconteça assim, assado. Você quer que as coisas aconteçam, mas você não está vibrando com a verdade daquilo que você quer que aconteça. Você quer riqueza, mas você condena o dinheiro, você condena, né, o poder, você condena tudo. E ao mesmo tempo você quer, porque é uma inveja, né? O ser humano, ele é invejoso por natureza, por isso que ele não se rende a Deus. Se não houvesse inveja, naturalmente, você já estaria rendido a Deus há muito tempo. Porque isso é um absurdo. Se existe Deus e você é parte dele, render-se a Deus é a única coisa que você pode fazer nesse mundo. Por isso que Deus está falando, eu não estou exigindo, eu te dou independência, eu te dou livre-arbítrio. Né? Mas você tem que entender que, em última instância, se você quiser voltar para o mundo espiritual, você tem que aprender aí nessa forma humana, onde você está tendo essa experiência atual, nesse planeta Terra, nesse universo, né? A se render a mim. Por isso que eu venho aqui, Krishna diz, e dou todo esse conhecimento do Bhagavad Gita, e também venho como o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, eu trago o santo nome para você cantar, porque se você cantar, você vai purificar a sua existência, e naturalmente nessa purificação, né, sem pretensões, sem motivações, sem condições, você vai purificar o seu corpo, né, mais sutil. Então você vai ficar no modo da bondade pura, que é o modo onde eu vou conseguir me manifestar para você. Então Krishna está falando isso. E você tem que se sentir que eu sou um devoto de Krishna, não importa o que aconteça na minha vida. E é isso que Srimati Radharani, na voz do Senhor Chaitanya, está falando no 8º verso do Shikshastaka, certo? Lá no último capítulo do Chaitanya Charitamrita, tem esses versos aí bem delineados para quem tem curiosidade de entender os outros versos também. Chaitanya Mahaprabhu, ele está ali, ele está aqui. Krishna veio como Chaitanya Mahaprabhu para dar o exemplo do que é um devoto puro, e através desses 8 versos ele está explicando minuciosamente, em poucas palavras, o que temos que fazer sem tanta complicação. Não precisa ler todas as escrituras, você tem que se tornar um devoto. Se a sua verdade de ser é realmente rendida a Krishna sem nenhuma condição, se você dá a liberdade para Deus agir na sua vida, para eliminar todos os anartas, todas as impurezas, todas as contaminações, para Ele tirar todas as limitações, o que vai fazer que às vezes a sua vida dê, né, alguns probleminhas aí por causa da limpeza, não tem problema, aguenta porque você está rendido a Deus, você tem confiança plena de tudo que Deus faz é bom. Então você está sendo um devoto de Krishna. Você não está simplesmente aceitando uma religião, concordando com uma filosofia, entende? Não é assim. Você aceitou Krishna e pronto. Então Krishna é o seu Senhor adorável, certo? Natural, o espírito tem que adorar a Deus. Porque senão ele vai adorar o quê? Com o falso ego ele vai adorar um time de futebol, vai adorar o filho, a mulher, a pátria, algum lugar, a sua casa, o seu carro, o seu esporte, enfim. Sem sentido isso, certo? Então você tem que pensar, por que eu tenho essa vontade de adorar, de torcer por um partido político, torcer por um time de futebol, torcer por alguém, né, que está aí tentando vencer na vida. Então essa forma de você querer adorar é para Deus, você tem que fazer para Deus. E isso que é rendição, certo? E Krishna, você tem que deixar ele completamente livre, como falou Srimati Radharani. Assim como diz o Mestre Cristo, né? Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. Não a minha vontade, mas a sua vontade. Mais que a sua vontade representativa da verdade que você é, na relação dessa rendição com Deus, que essa vontade sua seja a vontade de Deus nesse sentido de você despertar completamente a sua vida espiritual e acordar esse amor que está no seu coração. Entende? Você tem que ser uma pessoa amorosa em relação a Deus, senão você nunca vai ser amorosa em relação à vida, às outras pessoas. Não adianta querer ser bonzinho, caridoso, fazer aquela imagem, né, hipócrita, uma máscara de que tudo bem, por desencargo de consciência, minha consciência não está pesada,
Então, porque eu faço isso, porque eu faço doações, porque eu faço palestra espiritual, porque eu oriento as pessoas, mas nada disso aí tem a ver com rendição a Deus. Rendição a Deus quer dizer aquele fluxo de amor, essa avidez, esse desejo, essa confiança. Eu estou com Deus, eu sou grato, que coisa maravilhosa acordar cada dia aqui nesse planeta com essa lembrança, com essa consciência de quem é Deus. Obrigado, Deus, gratidão, gratidão. Eu sou grato, que maravilha que é a minha vida humana atualmente, porque eu posso me lembrar de seus pés de lótus, porque eu tenho um cérebro que vai compreender o significado, né, do Bhagavad Gita, do Bhagavatam, dos seus passatempos, e aí você vai, né, sempre fica nesse sentimento, aí você olha, tudo é Deus, tudo é Deus, tudo é energia de Deus manifestada, e o meu corpo também é energia de Deus, e através da energia do meu corpo, dos meus sentidos, da minha mente, eu posso perceber isso, eu posso interpretar tudo com a razão, e essa razão é um instrumento que eu tenho também para perceber e avaliar, para fazer discernimento. Que maravilha que eu tenho uma inteligência incrível que Deus me dá para chegar aqui e poder falar sobre Ele, para poder glorificá-lo e para poder mostrar para as pessoas que a rendição não é simplesmente fazer coisas é o ego fazendo coisas. Entendeu? Não é o ego. E aí você fazendo, né, cantando a japa, entregue completamente, a sua natureza espiritual vai ficar viva, vai ficar vital. E aí no espírito sim, aí no espírito você vai começar a contemplar toda essa energia de Deus. Não conheço ninguém além de Krishna como meu Senhor, e Ele sempre o será, sempre vai ser. Sempre, 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 dia após dia, vida após vida, porque essa é a natureza eterna do Espírito, onde Krishna é sempre o seu Senhor adorável. De modo que você tem que adorar a Krishna e entender que tudo que você adora sem ser Krishna é Krishna na forma de energia. Então você tem que saber adorar tudo à sua volta, na sua existência, com essa consciência completamente espiritualizada, conectada com o divino. Compreende? Eu estou falando algo demais assim. Quando Krishna se torna seu Senhor adorável, naturalmente o mundo material, o mundo espiritual, todos os espíritos, todas as situações, né, de karma, bom, negativo, positivo, tudo é adorável, porque tudo faz parte de um plano de Deus. E se você, porventura, teve essa sorte, né, entre aspas, de encontrar alguém que está falando sobre o Bhagavad Gita, ou foi numa aula onde o Bhagavad Gita foi recitado, você ouviu falar que Krishna é Deus, então você é uma pessoa afortunada, você atingiu algo que é assim, às vezes vai levar milhões e milhões de vidas para você compreender quem é Deus. Aí Krishna fala lá no Bhagavad Gita, Sa Mahatma Sudurlabha. Krishna está falando, tal grande alma que se rende a mim, nesse mundo aqui, nesse mundo, né, nesse lugar infernal, é muito rara, né? Então tem uma porção de devota aí que se rende a Krishna, mas não se rende como Krishna está falando. Então é muito rara uma alma que se rende a Deus da maneira que Ele está explicando, né? Onde você está completamente rendido, pensando sempre em Krishna, adorando, né? Vendo Ele com todo o respeito, nunca se esquecendo de Krishna, sempre ligado em coisas que dizem respeito a Krishna, a Chaitanya Mahaprabhu. Então Krishna está falando, é muito raro uma pessoa dessa nesse mundo, porque todo mundo está considerando a rendição em termos de obter resultados. Quando você se rende a Deus, não tem nenhum resultado a ser obtido. O simples processo de você estar com Deus em amor já é o resultado último. Já é a bem-aventurança. Mas aí você não pode sentir essa bem-aventurança porque você permanece no falso ego, você não mergulhou naquilo que você é, no espírito. E aí quando você está sentindo esse amor a Deus o tempo todo, né, essa gratidão, esse fluir constante, né, na energia divina, observando tudo como a manifestação de Deus e Ele presente no seu coração, te conduzindo amistosamente de volta, né, para o mundo espiritual, aqui nessa forma humana, você fica muito grato o tempo todo,
Nossa, eu encontrei Deus, eu estou sentindo esse prazer, né? Esse prazer maravilhoso. Mas aí você não precisa também, quando vem algo ruim na sua vida, entre aspas, que é uma correção de Deus, às vezes ele quer te levar para outro lugar, ou ele quer te associar com outra pessoa, então vem perdas, vem qualquer coisa, você não se abala, porque você já está no espírito, você está entendendo que à sua volta tem um movimento instável e manipulado pela suprema personalidade de Deus. E tudo isso está acontecendo de acordo, explicando aqui de novo, com a vibração que você está. Qual é a vibração que você está nesse momento? Você está rendido a Deus, mas vive uma vida cheia de dúvida, sempre questionando, será que está certo, que não está certo? Será que Deus realmente está agindo na minha vida? E não existe isso. Se você se rendeu a Deus, você está com Deus e pronto. Ele está acontecendo na sua vida. Completamente, sem sombra de dúvidas. Porque só existe Krishna. Se você entender, só existe Krishna, só existe Deus. E Krishna está em tudo, ele é tudo e todos, e ele é essa energia completa, e eu estou mergulhado em Krishna, eu respiro em Krishna, agora eu estou falando através da potência de Krishna, de Vishnu, e eu mesmo, o Espírito, eu só estou observando tudo isso que está acontecendo. Eu estou observando o meu corpo atuando nesse mundo por um impulso que eu tenho de reconhecer a suprema personalidade de Deus, né, a pessoa suprema, e daí eu me rendi a ele, e isso é maravilhoso, porque eu ouvi, né, Deus no Bhagavad Gita, eu vi pessoas realizadas, e eu me realizei. Então, quando você se realiza em Krishna, acabou a história, não tem mimimi, não. É isso, é a pureza pureza de existir em Deus. Seja a verdade da verdade que você quer alcançar. Se você quer alcançar a verdade absoluta, você tem que ser absolutamente a verdade daquilo como parte dessa verdade suprema que você quer realmente reviver do seu coração. E Deus, ele já está vivo no seu coração, ele já está vivo na energia material. Você que está morto, está esquecido, está preso, escravo dessa mente, desse intelecto que quer questionar tudo. E Deus é ilógico, né? Deus é algo assim infinito. Não tem como você querer compreender Deus, mas você pode desfrutar dessa conexão com Deus na medida do tamanho do seu amor por Ele. E para você aumentar o seu amor por Deus, você tem que estar rendido a Ele, pensando sempre nele, adorando, né, reverenciando, fazendo o seu serviço devocional com muita dedicação, com muita paz, sem esperar nada por isso. Você tem que fazer o serviço devocional porque você é um servo eterno de Krishna. E pronto, e acabou. E você é eterno, não tem jeito de fugir disso. Certo? Então coloca essa energia todos os dias, né? Porque a nossa vida passa rápida, 100 aninhos, só 100 anos acaba rapidinho. Então você tem que colocar toda essa energia, o que eu estou fazendo para Deus, como que eu posso senti-lo amavelmente no meu coração, o que Krishna espera de mim. E aí você vai sentindo a orientação interna. E aí é como se você estivesse numa empresa que o patrão, o diretor fala, vai lá, faz isso, faz aquilo, te dá a orientação para você fazer. E aí Deus é o amigo, ele é o Senhor, ele é o amo, é o patrão, é o chefe, é o amante. Deus é tudo que você quiser e mais um pouco, e ele vai te orientando, né, amavelmente, e você vai ficando como uma espécie de êxtase interior, sentindo esse gosto superior de existir em Deus, e isso é muito maravilhoso, mas as pessoas perderam esse ponto. O ponto que você diz, não conheço ninguém além de Krishna como meu Senhor. Essa tem que ser a sua verdade. Não tem ninguém que vai dar ordens para você no mundo de Maya. O único Senhor é Krishna. E ele está no seu coração como o Senhor Vishnu, esperando que você fique na posição de energia ou vibracional, onde você possa estabelecer um contato com ele incrível, né, amoroso, e existir nesse mundo feliz, completamente desapegado dessa energia material, sem ficar adorando coisas artificiais, superficiais, né, falsas, enganosas, porque agora você realmente entendeu que só há uma possibilidade de amar, de adorar realmente, diretamente, que
que é estar situado nos pés de lótus do Senhor Krishna. E é isso que Radharani está falando, né? Mesmo que Krishna parta o meu coração por não estar presente diante de mim, o devoto, né, mesmo sem a presença de Krishna, como ele aceitou completamente Krishna, isso aí já vai te dar um sentimento de realidade espiritual. E isso não é uma imaginação, certo? Porque você vai sentir, seu coração vai estar receptivo a Deus nessa continuidade da sua mente e inteligência rendida a Deus. É isso que Krishna está falando no Bhagavad Gita. Abra as portas do seu coração, amai a mim sobre todas as coisas, porque eu sou Deus. O que Krishna vai fazer o quê? Ele é Deus, entendeu? Aí não, mas eu não quero Krishna, eu quero outro Deus. Aí, né, vai depender de você. Agora, se Krishna está se revelando como Deus, você se rende a Ele, naturalmente Ele fala que vai se revelar para você, e isso que é o incrível da vida de um devoto, e o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, né, Krishna veio para dar o exemplo, e se estudarmos, né, o Chaitanya Charitamrita, na qual se inclui esse verso 8, que eu falei do Shikshastra, né, que estamos discutindo aqui, de um modo mais descontraído, é isso que vai acontecer na sua vida, né? Então, Krishna, ele tem que ser livre para fazer as coisas acontecerem na sua vida, porque você está rendido. Rendido significa, Krishna, eu estou com você. Não estou com medo de nada, não estou questionando, não estou inseguro. Não importa o que acontecer na minha vida, eu entendo que é você que está agindo. E se você realmente estiver com esse coração, com essa energia, né, tudo vai acontecer da melhor maneira possível. E quando acontecer algo aparentemente negativo, você vai entender que você está sendo conduzido para uma situação melhor dentro daquilo que é favorável para a sua vida espiritual. Às vezes até mesmo uma vida opulenta, né? Bom karma, muito dinheiro, muito poder. Então muitas vezes isso aí até agrava a situação espiritual se a pessoa não tem a consciência de um devoto, a consciência rendida a Deus. Agora, se você é rendido a Deus, naturalmente você vai usar tudo que você tem, todo o seu status, toda a sua potência para servir a Deus de alguma maneira nesse mundo material, sem se perder naquilo que se chama, né, o falso ego. A mente dominada pelo apego à matéria, onde ela quer ser a desfrutadora e a senhora de tudo aquilo que contempla. E aí o devoto, ele está sempre contemplando Deus em tudo, em todas as pessoas, em todos os espíritos, né? Ele cria as condições, ele estabelece a disciplina onde ele sempre vai ficar conectado com o divino no seu coração. Assim, Krishna sempre será o meu Senhor adorável incondicionalmente. Lembra dessa palavra, incondicionalmente, sem condições, sem motivações ulteriores, sem interesses maiores, porque eu estou me rendendo a Krishna. O fato de você se render a Krishna já é o maior benefício. Se você se rende a Krishna sem condições, você obtém a riqueza suprema do universo, que são os pés de lótus do Senhor Krishna, de Srimati Radharani, de Chaitanya Mahaprabhu, do Santo Nome. Você obtém tudo isso. E a partir do momento que você se torna um devoto puro de Krishna, você se torna o Senhor da vida que te cerca. Você se torna um pequeno Deus nesse mundo, né? Exercendo essa fabulosa, né, capacidade dentro da forma humana de você estar qualificado junto com Deus para cocriar tudo que você quiser. E aí você vai cocriar tudo com amor, porque você não se ilude mais, você sabe que não é essa forma humana de vida, e tudo que você cocria nesse mundo é para o benefício espiritual das outras pessoas. E daí você começa a praticar serviço devocional, que é uma forma de você ser ativo nesse mundo para representar o Supremo, nesse sentido de estar sempre explanando, né, a sabedoria, o conhecimento espiritual, e você passa a ser vibracionalmente nesse mundo aquilo que você está pregando. Você é o exemplo, você é a experiência acontecendo, o meio transparente da representação de Deus nesse mundo material, e tudo se torna perfeito. Então, para terminar aqui,
Nossa, que lugar lindo, maravilhoso que eu tenho. Muita gratidão por Deus, muita gratidão de poder aqui ter voz, ter perna, ter braço, ter uma forma humana bacana para poder fazer esse serviço aqui de estar falando, né? Muito incrível. Então o verso é o seguinte, né? Vamos decorar aí para finalizar e depois você medita no verso, tá? Medita nesse verso, por favor. Então Radharani, né? Chaitanya no humor de Radharani, que é a maior devota de Krishna, no último verso do Shikshastra está falando: não conheço ninguém além do Senhor Krishna como meu Senhor, e ele sempre o será, mesmo que me trate asperamente ou se parta do meu coração por não estar presente diante de mim. Krishna é completamente livre para fazer o que quiser, e ele é sempre o meu Senhor adorável incondicionalmente. Ok? Então vamos meditar nisso, porque, né, o conselho de Srimati Radharani, a maior devota do Senhor Krishna, o amor personificado de Deus, falando com as palavras mais lindas e profundas para quem quiser entender e meditar nessas palavras para se tornar exatamente um devoto rendido de Krishna nesse mundo. Ok? Um beijo no coração, amo vocês, vamos aí continuar dando a nossa corridinha, espero que vocês tenham gostado, muita luz no caminho de vocês, rendam-se a Krishna, sejam felizes e vamos, né, acordar para a nossa eternidade, para a nossa consciência plena e simplesmente estar vivendo aqui nesse mundo em bem-aventurança, com muita paz, muito amor e muita dedicação e principalmente muito serviço devocional, onde vocês vão se tornar, né, meios de comunicação de Deus com o mundo, ok? Beijo, 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 amo vocês, fiquem sempre com Deus. Haribo! Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Radhe, 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 Radhe. Canta o santo nome, canta o santo nome. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Radhe, 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 Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Radhe, 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 Haribo, Haribo.